Boa noite a todos. Boa noite. Aos nossos irmãos encarnados, desencarnados e aos nossos amigos da rede social. Falar sobre o homem de bem é muito abrangente, né? Porque eu me lembro, há pouco tempo atrás, quando eu era menina, faz bem pouquinho tempo, se a gente comparar com a nossa eternidade, né? Eu me lembro que a minha mãe dizia assim: ai, fulano é uma pessoa de bem, parece até uma dama. Hoje em dia, para alguém escutar isso, parece uma coisa muito sem nexo ou até engraçada, né? O que tem a ver um homem ser bom, ser do bem, para que ele seja comparado com uma dama, né? É porque, naquele tempo, as damas eram consideradas mulheres recatadas, de fala agradável, de respeito a todos e principalmente aos homens, né? E por conta disso, aqueles que eram gentis, talvez avançados até para o seu tempo, tratavam as mulheres com deferência, com carinho, com respeito, né? Que eram tidas como missões e atitudes mais femininas, né? Eram assim então, e por isso comparados a damas, não no significado de gênero, né, de feminilidade, mas de atitude. Depois a gente vai crescendo, né, e eu até não cresci muito, mas o tempo passou bastante por mim já, e a gente vai percebendo que não é ser só uma dama que faz o homem de bem, até porque quando nós falamos no homem de bem, nós estamos falando da questão da humanidade e não exclusivamente do sexo masculino, né? Então, assim, a gente vai ampliando a nossa visão e começamos a perceber que a pessoa de bem é, na maioria das vezes, para quase todos nós, aquela pessoa que é bondosa, respeitosa, que deve seguir leis, né? Se a gente faz uma entrevista, pergunta para um, para outro, o que é ser do bem? Mais ou menos, né? Hoje em dia deve estar em moda dizer não ser corrupto, né? E por aí vão os sinônimos da pessoa do bem. Dentro da doutrina espírita, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, que nos fala assim: o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se eles ficassem ali só, cumpre a lei de justiça, amor e caridade, era mais fácil da gente se achar, né? Porque dentro das minhas limitações, eu tento seguir o que a justiça me manda, eu tento amar a todos e ter caridade para com todos. Até aí estava mais fácil, né? Mas aí ele bota esse pequeno adendo: na sua maior pureza. E aí
como costumamos dizer, é onde o calo dói, né? Porque é muito fácil a gente falar isso daquelas pessoas que nos tratam bem, que nos dão aconchego, nos dão carinho, que nos respeitam. Mas, quando acontece algo conosco ou com aqueles que amamos, aonde vai a nossa caridade? Né? Eu escutei muito agora, essa semana, conversando com várias pessoas, sobre as tragédias dos homicídios, praticamente, a crianças, né? As agressões e tal. E eu escutei de todas as formas falarem, né, dos responsáveis sobre essas questões. Por quê? Porque as pessoas se colocam, às vezes, no lugar da mãe ou no lugar da criança, principalmente quem tem filho na mesma idade, se ressente mais ainda, né? E o que muitos diziam? Infelizmente, mais primitivamente humano. Deviam fazer a mesma coisa com quem fez isso. A gente compreende, porque é ainda da nossa primitividade instintiva reagir no olho por olho, no dente por dente. Porém, para sermos pessoas de bem, nós precisamos cumprir essas leis de justiça, amor e de caridade na sua maior pureza. Ou seja, não podemos distinguir nada, nenhuma atitude e ninguém dentro dessas leis, né? Então, não é ainda muito para nossa elevação cumprirmos com toda essa determinação, mas, ao mesmo tempo, não é impossível. E por que não? Porque cada um de nós, a seu tempo, encontrará, no momento certo, as atitudes perfeitas dentro dessa lei. Por quê? Porque já estará elevado suficientemente para não mais conter, ou se ainda contenha em si esse instinto primitivo, manipulá-lo de forma que ele não se manifeste. E por que eu estou dizendo isso? Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. E eu, pelo menos, não estou ainda cumprindo com todas essas questões, porque ainda a gente, quando menos percebe, se não tem na atitude, ainda tem no pensamento, né, o instinto que ainda nos ecoa. Mas, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte
e sacrifica sempre seus interesses à justiça. É um caminho, né? É uma maneira da gente começar a pensar num movimento, o que eu devo fazer. Resumindo, pensar o que Jesus faria. Também se torna fácil de imaginar, não tão fácil de executar, mas é o caminho. Defender o fraco é um caminho. Não retribuir o mal e, se possível, retribuir com o bem, se ainda não temos essa condição, que pelo menos não retribuamos o mal. E assim, gradativamente, nós iremos nessa conduta. E eu falo isso porque muitas das vezes nós nos sentimos, parece que, incapazes de um dia sermos um homem ou um ser de bem. E não é assim. Claro que talvez não seja, e provavelmente não venha a ser nesta vivência. Mas nós sabemos e acreditamos que muitas vivências ainda teremos. E que aí, então, nós iremos encontrar-nos nesse grau de evolução, de pensamento e de atitude do bem. Assim foi, por exemplo, com aquele que hoje nós vamos dar mais uma faladinha, que é Bezerra de Menezes, né? A casa, durante todo esse mês, tem prestado as suas homenagens para esse que, dia 29 agora, de agosto, faria aniversário de nascimento, né? E Bezerra, eu sei que vocês já escutaram múltiplas histórias sobre ele. A biografia, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Então não é isso que eu vim trazer a vocês hoje. Mas eu vim trazer uma fala sobre o homem. O homem que chega a uma determinada encarnação, e ali eu falo homem não pela questão de Bezerra ter sido homem nessa encarnação, mas no sentido humanidade, né? Volto a repetir. Homem, mulher, qualquer um, nesse sentido de vivência. E por que que eu digo que Bezerra foi um desses que, né, na encarnação como Bezerra de Menezes, ele se transforma no homem, no seu tempo e na sua missão, um dos maiores vultos do bem. Um homem que teve uma vivência muito normal, digamos assim, na sua vida, né? Nasceu numa cidade do interior, os pais tinham determinadas posses, depois perderam tudo pela grande bondade do pai. Então, bondade essa que já vinha de berço, que apesar de não, em algumas vezes, alterar completamente a índole dos espíritos que para eles são entregues em vida, a maioria dos exemplos de pai e de mãe nos mostram e nos levam a uma conduta, né? E Bezerra não caiu longe da árvore do seu pai. A bondade veio também com ele, né? Além do exemplo que o pai já lhe havia dado. Tanto que, ao ir fazer a faculdade, ele não tinha nem dinheiro. Hoje em dia, talvez, se fosse um de nós, ou dos nossos filhos ou netos, enfim, iria dizer, porque meu pai foi muito
muito irresponsável. Agora eu tenho que trabalhar para fazer faculdade. Se ele não tivesse feito isso ou aquilo, eu não teria que estar batalhando. Qual é o problema de batalhar? Nenhum. Não matou ninguém, como a minha mãe diz. Olha, trabalho e estudo nunca matou ninguém. Né? A não ser se virar doença, aí são outras histórias. Mas no cotidiano da vida, não é assim. Então, ele já tinha essa visão. Ele sabia disso. Para ele não foi nada tão espantoso ter que botar a mão na massa. Além, é claro, de uma intuição muito forte de que as coisas iriam se encaminhar como se encaminharam. Ele acreditava nisso. Mesmo antes de ser espírita, era católico, mas ainda assim ele acreditava em tudo, nas coisas que ele pretendia fazer e aonde ele pretendia chegar. E dali ele foi, né? Se formou em medicina, já incomodou a muitos, porque se o mal nos incomoda, há 200 anos atrás, quase, o bem incomodava ainda mais, porque aparecia muito, né? Como até hoje, né? E aí, ele já começou incomodando, porque ele sempre quis fazer as coisas da melhor maneira, da forma mais correta. E assim ele brigou pela medicina, que ao se formar com 25 anos, se eu não estou enganada, ele defendeu uma tese que lhe foi obrigada, porque naquele tempo os acadêmicos não escolhiam a sua tese. Eles, a tese era sorteada, né? Então, eles tinham que botar a mão lá numa caixinha e tirar a tese que eles teriam que estudar e defender. Muito contrário de hoje, né? Nas faculdades, cada um procura o seu título, aquilo que quer descobrir ou esclarecer para o seu bem e o bem de uma população, sempre algo envolvido, né? Normalmente com a humanidade. E ele, então, recebe o dever de defender e de explicar e de tentar buscar, quem sabe, curas para o câncer, que na época não era chamado de câncer, eram os cânceres, né? As feridas que poderiam, então, naquele tempo, serem externas, que eram as visíveis, ou internas, né? E ele foi, assim, muito sincero, que não era necessário, ao dizer que ele gostaria de ter dado muito mais de si para a tese, porque não era realmente o que ele conhecia, o que ele tinha mais afinidade. Mas ainda assim ele foi e buscou, infelizmente mais no exterior do que no próprio Brasil, né, conhecimentos para defender a sua tese sobre o câncer, a qual a sua conduta de um jovem de 25 anos, junto a outro médico, foi muito bem reconhecida. E a sua maneira de tratar, então, o câncer foi muito utilizada naqueles tempos, né? Com conclusões muito, de certa forma, até atualizadas, né? Isso está nesse, como alguns chamam, a minha Bíblia, né? A minha Bíblia de Bezerra, porque ele quase não fez nada. Vocês devem observar que assim, ele foi uma pessoa muito, muito comum. Ele entrou no exército,
trabalhou como médico do exército. Dali ele acabou saindo porque foi levado à política para poder servir ao seu estado, né, ao seu país, também como político. Dali ele deixou o seu salário bem pomposo como médico segundo tenente do exército, para então viver da política. Ainda assim montou a sua clínica, trabalhava, e se vocês forem, deixa eu ver onde é que está aqui, observar, ele era uma pessoa que tinha muito tempo, sabe? Então ele tinha horários assim bem interessantes de atendimento. Deixa eu ver se eu acho. Era tipo, ele começava ele atendia num local das 7 às 9 da manhã, depois ele ia para o seu consultório, a sua clínica, atendia das 9h30, acho que às 2h30 da tarde, e depois ele iria para casa, aonde todos poderiam chamá-lo a hora que fosse, e depois ainda ia ao hospital, né? E ainda assim continuou sendo político, depois saiu da política, continuou clinicando, e como um grande médico, ele enriqueceu, ao contrário. Ele enriqueceu em bênçãos de luz e empobreceu financeiramente, porque ele, além de dar consulta aos seus clientes, ele lhes pagava os remédios, enquanto que a ele nada pagavam, nem pela consulta, né? Só aqueles que realmente tinham condições. Então, ele foi invertendo a sua vida. E se isso tudo não fosse pouco, ele ainda assiste a partida ele teve 13 filhos, não, 9, 13, peraí, gente. É que eu li, mas aqui, os filhos. Foram muitos e vários deles morreram no caminho. Se eu não me engano, foram 13 e 9 morreram e ficaram 4, né, até a morte dele. Então, percebam que assim, um homem de bem, um médico que curava a muitos, viu partir 9 dos seus filhos. Em tenra idade, uma menina muito dócil morre aos 9 anos, o outro morre aos 10, outro morre aos 18, recém-formado, médico também. E assim ele passou, claro que sua amadas esposas, porque ele teve 2, né? A primeira faleceu e depois ele casou novamente. E a vida dele foi assim. Mas ainda assim, terminando praticamente na pobreza, porque tudo que ele tinha, ele também dava aos seus, ele partiu tranquilamente no seu berço de dor, porque ele tinha dores, mas sem ter mancha alguma praticamente no seu currículo. Chamado de o médico dos pobres, ele conseguiu sempre mostrar que o que mais importava
era o bem. A união de pessoas de bem. E assim sendo, ele acabou sendo o quê? Convidado para dirigir a Federação Espírita Brasileira, com a responsabilidade de unificar todas as correntes que na época eram bem divididas, filosóficas, religiosas e científicas, para que se trabalhasse no conjunto do bem maior, que é a nossa evolução. Um espírita novo, na doutrina, porque começou já com seus 50 e alguma coisa, se eu não me engano, 55 anos, né? Mas, ainda assim, já tinha uma vida pregressa de atitudes cristãs, sempre, independente de ter se tornado espírita, né? Essa foi uma consequência dos conhecimentos adquiridos por ele através de um presente, o Livro dos Espíritos, que foi dado a ele para leitura, digamos assim, corriqueira, enquanto ele viajava no bonde, da casa para o serviço, do serviço para a casa. E ali, através daquela visão científica, filosófica e religiosa, ele foi descobrindo o que era a doutrina dos espíritos. Suas atitudes se mantiveram as mesmas, porém, com uma visão muito mais ampla, até mesmo dentro do seu próprio tratamento médico para com os seus pacientes. Porque daí ele já tinha consciência de que não era só ele. E tão forte foi todo o seu trabalho que fez com que, após o seu desencarne, ele voltasse, como até hoje, permanece cuidando do nosso planeta. Ele que poderia já estar em altas escalas de planetas muito mais fáceis, talvez, de orientar, de cuidar, ele permanece entre nós, porque na concepção dele há muito ainda o que fazer. E ele continua, então, entre nós, trabalhando e recusando os convites de Maria de Nazaré para seguir a sua vida espiritual em planos mais felizes, digamos assim. Então, que lembremos que é claro que Bezerra veio com esse cabedal de vivência adquirida porque ele também um dia foi como nós. E nós, um dia, certamente seremos como ele. Então, que nós mantivemos essa luz da esperança, da certeza, né? Acreditar é importante, confiar é mais importante, mas se a gente não se entregar, nada pode acontecer. Então, que a luz de Bezerra, de nosso Mestre Jesus e de Deus nosso Pai, nos acompanhe hoje e sempre para o nosso crescimento. Obrigada a todos e que assim seja.